Vamos agora começar a falar sobre a volumetria de precipitação. Como nós dissemos lá no vídeo, né, sobre introdução à análise volumétrica, a volumetria de precipitação é aquela que se baseia em reações entre cátions e ânions que formem sais pouco solúveis. Se eu quiser determinar um cátion, a minha solução padrão tem que fornecer um ânion que reaja com esse cátion, formando um precipitado, um sal pouco solúvel. E vice-versa, se eu quiser determinar um ânion, a minha solução padrão deve fornecer o cátion, que ligado a esse ânion, precipite em solução. Então, os princípios do método são exatamente isso, né? Baseiam-se em reações de formação de compostos pouco solúveis. Aqui tem um exemplo, por exemplo, o íon bário reage com o íon sulfato e forma um sulfato de bário que é pouco solúvel, precipita. Um fator limitante nas reações que a gente utiliza para volumetria de precipitação é exatamente o fato de que a maioria das reações de precipitação são lentas, ou relativamente lentas, né? Lentas em relação ao que a gente precisa para que um método ou uma reação se possa servir à análise volumétrica. Também lá no vídeo sobre introdução às análises volumétricas, a gente viu que os pré-requisitos, né, para que as reações se prestem a esse tipo de análise, um deles é que a reação deve ser rápida. Tá? Uma outra dificuldade, e aí voltando para a história, né, dos pré-requisitos necessários, além de ser rápida, ela precisa também oferecer um meio que seja possível a visualização do ponto final. Então, uma outra dificuldade também é justamente a localização desse ponto final. Eu vou formar um precipitado, e aí como é que eu vou saber que ele parou de se formar? Só pela turvação, só pela a cor que o precipitado vai se formar? Como é que eu vou saber se a solução não vai ter mais aqueles íons em solução? Será que eu consigo perceber quando a turvação para de acontecer? Uma outra coisa que a gente tem que ficar atento exatamente nesse método de volumetria de precipitação é com relação à adição do reagente da solução padrão, no caso da bureta para o Erlenmeyer, onde se encontra a minha solução amostra. Eu não posso apressar isso em volumetria nenhuma, mas principalmente nessa, tá? Não posso apressar a adição do meu reagente, ou seja, abrir lá a torneirinha da bureta mais rápido, porque eu incorro no risco de, ao invés de formar um precipitado, formar um complexo. E lá no semestre passado, lá na Química Analítica 1, quando a gente estava estudando equilíbrio de solubilidade, a gente viu que um dos fatores que afetam a velocidade de uma reação, que afetam a solubilidade de um sal pouco solúvel é a formação de complexos. E afeta solubilizando. Então, eu estou tentando formar um precipitado, estou tentando formar um sal pouco solúvel que vai precipitar. E eu apresso essa adição de reagente, eu formo um complexo, os complexos aumentam a solubilidade. Então, diminui a precipitação, causam um grande erro. Então, são fatores que a gente tem que ficar atento para poder utilizar um método de volumetria de precipitação. Justamente por esses fatores, os métodos são muito limitados. Inicialmente, quando começou-se a estudar esse tipo de metodologia, né, eram pouquíssimos métodos e eles serviam apenas mesmo para constar na literatura. Eles não tinham muita aplicabilidade prática, né, industrial, ou mesmo em pesquisa. Porém, com o advento da argentimetria, houve um grande salto nesse tipo de metodologia e passou-se a poder aplicar com mais frequência esse tipo de volumetria para analisar um número maior de amostras. Anteriormente, os métodos eram específicos. Só para um determinado ânion tinha um método. Agora, com a argentimetria, não, a gente pode ter um grupo de ânions que respondem ao mesmo método. Então, a argentimetria ele tem esse nome porque vem medida de argento. Argento em latim quer dizer prata. Então, eu vou medir a quantidade de prata que eu adicionei. A prata vai ser o meu solução padrão. Quanto que eu adicionei para reagir com a minha solução amostra. Como no ponto de equivalência as quantidades entre solução amostra e solução padrão são equivalentes, como o próprio nome do ponto diz, pela quantidade de prata que eu adicionei, eu posso descobrir a quantidade do meu analito na minha amostra. Tá? Então, ela apresenta um amplo uso, tá? Sempre vou usar como solução padrão o nitrato de prata, não é padrão primário,
Então eu preciso fazer a minha solução e padronizar para depois aplicar, tá? E ela tem como resultado, né, como produto da reação, a formação de sais de pratas pouco solúveis. Com quem que a prata forma sal pouco solúveis? Com os haletos, com alguns cianetos e alguns tiocianatos. Então aqui alguns exemplos, ó. A prata com o cloreto, que é um haleto, forma AgCl, um precipitado branco. Com iodeto, AgI também, um precipitado amarelo pálido. Com o SN, AgSN. Então são 3 precipitados, são 3 ânions que a gente pode determinar com a mesma solução padrão. Então a argentimetria veio dar um impulso à volumetria de precipitação. De modo que os métodos argentimétricos eles podem ser classificados em 3 tipos, de acordo com as características das soluções utilizadas para fazer a análise. O nome de cada método se refere aos cientistas que desenvolveram os tais. Então, o primeiro método, o método de Mohr, também conhecido como método direto. Como em todos eles, a gente está falando de argentimetria, a solução padrão é nitrato de prata. Nesse método, a gente usa como indicador o cromato de potássio. E a forma da gente detectar o ponto final é exatamente pela formação de um segundo precipitado. Como é isso, o segundo precipitado? O AgNO3, ou a prata, né, o íon prata, vai precipitar ou vai formar um precipitado com o meu ânion que eu estou analisando na minha amostra, que pode ser um haleto, pode ser um cianeto ou um tiocianato. E depois que ele precipitar toda a minha amostra, então é o primeiro precipitado formado, ele vai, com um pequeno excesso, reagir com o indicador e formar o indicador de cromato de prata. Desculpa, o precipitado de cromato de prata. Esse precipitado ele tem que ter uma cor diferente do primeiro precipitado. O precipitado entre a prata e o indicador tem uma cor diferente do precipitado formado entre a prata e o íon analito, tá? Da minha amostra. E aí, quando forma esse segundo precipitado, muda de cor, eu percebo que a reação acabou ali, é o meu ponto final. Observem que como eu preciso de um excesso de solução padrão, né, eu já usei a solução padrão em quantidade suficiente para precipitar a amostra, e depois um pequeno excesso vai precipitar o indicador, o meu ponto final não é igual ao meu ponto de equivalência. Então eu preciso fazer uma correção para poder descobrir qual é realmente o ponto de equivalência e fazer o cálculo igualando que o número de mols da solução padrão seja equivalente ao número de mols da solução amostra. Tá? A que se aplica esse método? Se aplica, como a gente disse, determinação de cloreto, de brometo, ou mesmo de qualquer precipitado que forme com sal de prata, tá? Que aqui eu coloquei 2 como exemplo. Tá? Então ele se baseia na precipitação fracionada de 2 sais pouco solúveis. Como é isso? Ó, o haleto de prata, haleto, se for a minha amostra, né? Que eu quero determinar o meu analito em haleto, vai precipitar primeiro e só depois precipita o cromato de potássio. Por isso que a precipitação fracionada acontece separado, primeiro um, depois o outro. Mas eu preciso da garantia de que o precipitado formado com o ponto final só se forme depois que todo o analito precipitou, né? Toda a minha amostra, a espécie que eu quero determinar dentro da minha amostra precipitou com a solução padrão. Como é que a gente garante isso? Vamos ver. Então, olha só. Como já tinha falado, ele pode determinar todos os haletos, né? Não só eles, também tiocianatos e cianetos. Tá? A gente tem 2 reações acontecendo no Erlenmeyer. Primeiro, a solução padrão reage com a minha amostra, que aqui eu estou colocando como exemplo o cloreto. Então, formo o precipitado AgCl branco. Depois, ela vai reagir com o meu indicador. Sempre no método de Mohr, o indicador é o cromato de potássio. Tá? Forma 2 Ag+, com cromato. Forma o Ag2COR4, que tem uma cor vermelho tijolo. Então, são cores diferentes quando está tendo a turvação branca formando o precipitado branco. Quando começa a se formar o precipitado vermelho, eu sei que eu posso parar de adicionar a solução padrão. Fecho a torneirinha da bureta e localizo ali como ponto final. Então, como a solubilidade molar, né, do cromato de potássio é cerca de 5 vezes maior do que a da prata, tá? Como é que eu calculo essa solubilidade? Lá pelo KPS, né? KPS vai ser, ó, eu vou colocar os íons como solubilidade, se lembram, no semestre passado, então seria 2S mais S. Então o KPS aqui seria 4S3, enquanto aqui seria S2. A gente calcula a solubilidade e a gente percebe que a solubilidade do cromato de prata é cerca de 5 vezes maior
do que a do AgCl. Como ele é mais solúvel, isso quer dizer que ele precipita depois. Quem precipita primeiro é quem é menos solúvel. Atenção que nós estamos falando de solubilidade. Apesar do KPS do Ag2CrO4 ser menor do que o KPS do AgCl, mas a solubilidade dele é maior, porque eu preciso do dobro, digamos assim, de concentração de prata para precipitar o cromato do que para precipitar o AgCl. Tá? Então, isso garante que o AgCl, que no caso é o haleto que eu estou analisando na minha amostra, precipita primeiro. Tá? Então, imediatamente após o ponto de equivalência, já precipitou todo o cloreto. Quando eu coloco pequenas adições excessivas de prata, ela começa a precipitar o cromato de prata, muda de cor, a gente fecha a torneirinha e vê ali que é o fim da titulação, ponto final. Qual é a vantagem desse método? Bem, ele é um método rápido, é um método simples e é um método seguro. Tá? Tem como desvantagem porque ele só se aplica a amostras numa estreita faixa de pH, pH entre 6,5 e 10,5, ou seja, abaixo de 6 não se pode usar o método de Mohr. Usa-se outro método, chega lá, a gente vai entender por quê. Tá? Então, abaixo de 6, o que acontece? O indicador, que é o cromato de potássio, em meio ácido, ao invés de formar o precipitado cromato de prata, ele vai formar ácido crômico, que é um ácido pouco solúvel. Então, ele não vai se dissociar o suficiente para ter cromato para reagir com a prata e precipitar, formando aquele segundo precipitado de cor diferente. Então, não vou conseguir localizar o ponto final. E se for acima de 10,5, o meio muito básico, a prata, ao invés de reagir com o meu analito ou mesmo com o meu indicador, ela vai precipitar na forma de hidróxido de prata. Tá? A desvantagem é que, além dessa faixa estreita de pH que ele se aplica, como o ponto final só é localizado depois do ponto de equivalência, eu preciso adicionar um excesso de solução padrão para poder precipitar o precipitado, eu preciso realizar o que a gente chama de ensaio em branco, que é justamente para descobrir essa diferença entre o ponto de equivalência, que é ali onde a prata reagiu só com a amostra, só com o analito, e o ponto final, que é onde ela passou do ponto de equivalência e reagiu com o indicador. Então, esse ensaio em branco vai conseguir me dizer quanto foi que passou para que eu possa descontar e localizar exatamente o ponto de equivalência para poder usar nos cálculos da concentração da minha amostra. Então, aqui a teoria de como funciona o indicador de precipitação, no caso do método de Mohr. Ele funciona aquela história da titulação fracionada ou titulação diferencial. Tá? Baseia-se no princípio da titulação diferencial de mistura de íons precipitáveis pelo mesmo reagente. No caso lá, cloreto e cromato, que ambos precipitam com a prata, que é o reagente. Tá? Então, aqui na teoria, né, se eu tiver o ânion A1 e o ânion A2, ambos capazes de precipitar com o mesmo cátion, B+. Então, pelas relações de KPS, a gente descobre que a concentração daquele cátion que eu preciso adicionar, ela é proporcional à razão dos KPS. Vamos ver isso na prática, com cálculos, que às vezes fica mais fácil da gente entender, tá? Então, aqui está só dizendo que é possível, titular o ânion A2, formador do sal menos solúvel Ba2, na presença do ânion A1, só se um se completar antes do outro. Mas vamos ver isso na prática com valores numéricos, que às vezes fica mais fácil da gente conseguir. Então tá aqui, primeiro eu dei um exemplo. É importante nos processos de separação de cátions e ânions, inclusive era o que a gente fazia lá na analítica 1, quando pegava aquele tubinho de ensaio, e, por exemplo, pegava o grupo 2, colocava o sulfeto, precipitava todo mundo, e depois a gente ia separando íon por íon para identificar o cobre, identificar separadamente o mercúrio, identificar o chumbo, tá? É o mesmo procedimento, ou seja, segue a mesma teoria. Então, está aqui o exemplo. Uma solução que contém íons bário e íons estrôncio, ambos na mesma concentração, 10 a menos 2 mol por litro. Eu vou adicionar a essa solução, gota a gota, uma solução de sulfato de sódio concentrada. Vamos considerar que não haja variação no volume final, tá? Porque são gotas, pouca coisa. Então, a gente sabe, é dado, é tabelado, que o KPS do sulfato de bário é 1,1 vezes 10 a menos 10 e o KPS do sulfato de estrôncio 2,8 vezes 10 a menos 7. Ele pede primeiro que a gente diga qual sal precipita primeiro,
Depois, qual é a concentração de sulfato que, quando eu adicionar o sulfato de bário, começa a precipitar, e qual é a concentração de sulfato necessária para começar a precipitar o sulfato de estrôncio. Vamos ver como é que a gente encontra essas informações. Então, olha só. Primeiro, qual sal precipita primeiro? Tá aqui os dados, né? O KPS do sulfato de bário, KPS do sulfato de estrôncio. Como o KPS do sulfato de bário é menor do que o KPS do sulfato de estrôncio, o sulfato de bário precipita primeiro, ele é menos solúvel. Atenção, isso não é válido para todo mundo. Nós acabamos de ver que o KPS do cromato de prata é menor do que do cromato, do que do cloreto de prata, e ainda assim o cloreto de prata precipita primeiro, porque vai depender da concentração do reagente de precipitação necessário para precipitar aquela espécie, tá? A gente vai depois também analisar a relação AgCl e Ag2CrO4, tá? Então, olha só. Se eu fizer a razão entre o KPS do sulfato de bário e do sulfato de estrôncio, tá? E colocar aqui as solubilidades de cada um, como é que eu encontro aqui os KPS de cada um? 1,1 vezes 10 a menos 10 e 2,8 vezes 10 a menos 7, um sobre o outro, eu vou encontrar esse resultado. Então, isso aqui é o resultado da razão entre KPS do sulfato de bário e KPS do sulfato de estrôncio, tá? 3,93 vezes 10 a menos 4. Então, ó, se eu fizer a concentração de bário, quiser saber qual é a concentração de bário em relação à concentração de estrôncio, que se encontra igualmente a esse número. Se a gente fizer isso, a gente vai ver que o sulfato de estrôncio, ele é aproximadamente 2,5 mil vezes mais solúvel do que o sulfato de bário. Se ele é mais solúvel, quem precipita primeiro é o menos solúvel, ou seja, é o sulfato de bário. Tá? Então, ó, se eu dividi um KPS pelo outro, encontrei esse valor. Se eu substituir aqui, por exemplo, eu coloco como se o bário fosse 1, concentração total de bário é 1, é a unidade. Então, quando a gente resolve essa razão aqui, a gente vai encontrar que a relação de concentração entre bário e estrôncio é de 2,5 mil vezes mais solúvel para o sulfato de estrôncio do que para o sulfato de bário. Então, a gente confirma que realmente quem precipita primeiro é o sulfato de bário. Não só porque o seu KPS é menor, mas porque, pela razão entre os KPS, a gente descobre a razão de solubilidade e vê quem é menos solúvel, tá? Então, a gente vai descobrir quem precipita primeiro, não apenas pela análise do KPS, mas pela análise da solubilidade. Quem for menos solúvel, precipita primeiro. O B, ele pede para a gente calcular a concentração de sulfato em que o sulfato de bário vai começar a precipitar. Então, vamos lá. Ó. Lá no enunciado do problema, ele disse que a concentração de bário era 10 a menos 2. Então, ó, sulfato de bário a sua ionização é 1 mol de bário para 1 mol de sulfato. KPS, produto da concentração de bário, vezes a concentração de sulfato. KPS a gente já sabe, 1,1 vezes 10 a menos 10 é igual. Concentração de bário na solução, ele disse aqui, ó, 10 a menos 2. Então, qual vai ser a concentração de sulfato necessária para se atingir o KPS? Quando a gente atinge o KPS, começa a precipitação. Tá? Então, aqui a gente encontra que para precipitar o sulfato de bário, eu preciso de 1,1 vezes 10 a menos 8. Essa é a concentração de sulfato necessária para começar a precipitar o bário. O mesmo raciocínio a gente vai fazer para o estrôncio. KPS do sulfato de estrôncio é 1 mol do íon estrôncio e 1 mol do íon sulfato. O KPS é o produto entre eles. O valor do KPS, 2,8 vezes 10 a menos 7. Concentração de estrôncio na solução me foi dada, 10 a menos 2, e eu encontro que a concentração de sulfato que eu preciso para começar a precipitar o estrôncio é 2,8 vezes 10 a menos 5. Ó. Veja que esse número em relação a esse aqui, ó, 10 a menos 5, 10 a menos 8, esse número aqui é 1000 vezes maior do que esse. Então, veja que eu preciso de 1000 vezes mais a concentração de sulfato para precipitar o estrôncio do que para precipitar o bário. Então, eu precipito primeiro o bário, só 1000 vezes depois de adicionar mais sulfato, até que a concentração fique 1000 vezes maior do que o que era naquele momento, é que o estrôncio começa a precipitar, ok? Então, pela solubilidade e pela concentração necessária do ânion que vai precipitar ambos os cátions, a gente consegue sim verificar que é realmente o bário que vai precipitar primeiro.
Tá, mas e o indicador? Ó, veja que o indicador, o KPS do Ag2CR4 é menor do que o AgCl. Se a gente olhasse só para o KPS, a gente ia dizer, o cromato de prata vai precipitar primeiro. Se ele precipitasse antes do analito, como é que ele ia servir para ser indicador? Se ele está precipitando antes da reação com o analito começar. Tá? Então vamos aqui. Qual seria a concentração de prata necessária para cada um desses precipitados? Então, do mesmo jeito, ó. O AgCl, KPS dele, tá aqui. Eu só tenho 1 mol de prata, 1 mol de Cl. Vou chamar os dois de S, porque é a solubilidade. O que solubiliza é o tanto que fica iônico, né? Então, S vezes S. Então, a gente vai ficar aqui S ao quadrado é igual a KPS. Então, a concentração, ou S, a solubilidade do cloreto, que é igual a da prata, porque é de 1 para 1, vai ser 1,1 vezes 10 a menos 5. Ou seja, esse valor aqui é a quantidade de prata que eu preciso ter no meio para precipitar o cloreto, para começar a precipitar o cloreto. Vamos ver aqui com o cromato de prata. O cromato de prata, quando se ioniza, forma 2 mols de prata e 1 de cromato. Aqui é o valor do KPS. Aqui eu vou chamar a concentração dos íons de S. Então, eu vou ter 2S, eu tenho sempre 2 vezes a quantidade de prata em relação à quantidade de cromato. É elevado ao quadrado, porque a concentração do meu íon é elevada ao seu coeficiente, vezes S, que é o tanto de cromato. Então, a gente vai ter que o KPS vai ser 4S3. Ou seja, S vai ser a raiz cúbica do KPS do Ag2CR4 dividido por 4, que a gente vai encontrar que é 4,09 vezes 10 a menos 5. Observem que esse número é ligeiramente maior do que esse. Se ele é maior, se a sua solubilidade é maior, ou seja, que a concentração de prata que eu preciso para começar a precipitar o cromato é maior do que essa, então ele vai primeiro precipitar o cloreto. Só depois, quando a concentração de prata que eu continuar adicionando chegar nesse tanto aqui que é maior, é que a gente vai começar a precipitar o cromato, tá? Solubilidade do cloreto de prata é menor do que a solubilidade do cromato de prata. Então, a gente tem a certeza de que o cloreto vai precipitar primeiro, ou seja, todo o analito da amostra vai precipitar primeiro, e só depois, quando eu adicionar um excesso de prata, é que eu começo a precipitar o meu indicador. Beleza, mas será que eu posso usar qualquer concentração da solução indicadora? Se a minha solução amostra tem uma faixa de concentração ali em torno de 0,1, eu posso usar uma solução indicadora 50%? Vamos ver, tá? Então, ó, qual é a concentração necessária da solução indicadora? Então, vamos lá. Concentração de Ag+, no ponto de equivalência numa titulação com cloreto, né, de cloreto com HNO3, é a seguinte. Cloreto, 1 para 1, então, ó, a quantidade de prata é a raiz quadrada do KPS. 1,35 vezes 10 a menos 5. Então, tá aqui o KPS, né, que a gente tinha dado, 1,2 vezes 10 a menos 10, a gente coloca aqui, vai encontrar que a quantidade de prata necessária para precipitar o cloreto é 1,35 vezes 10 a menos 5. E a concentração de cromato necessária para formar o Ag2CR4? A concentração de cromato vai ser o KPS sobre a concentração de prata ao quadrado. Por quê? Porque o de cromato ele se ioniza formando 2 prata mais 1 cromato. Então, ó, tá aqui o cromato, o KPS do Ag2CR4, e esse aqui, ó, é a concentração de prata necessária para precipitar o cloreto. Então, ó, vejam que a concentração de cromato vai ser 6,6 vezes 10 a menos 3. Ou seja, essa é a concentração mínima de cloreto, de cromato no meio que eu tenho que ter para que o indicador funcione, precipitando depois de todo o meu analito. Aí a gente disse que uma das desvantagens é porque tinha que fazer o ensaio em branco. Não é que é difícil, porque é demorado, eu tenho que fazer 2 titulações. Eu faço a titulação da minha amostra, do meu analito, e identifico o ponto final pelo segundo precipitado formado, que já com o excesso da solução padrão, e só depois é que eu vou fazer uma outra titulação, que é o ensaio em branco, para descobrir a diferença, ou seja, o tanto que passou entre o ponto de equivalência e o ponto final, para poder descontar. Então, ó, o objetivo do ensaio branco é determinar exatamente o volume de solução padrão necessário para precipitar o indicador, ou seja, aquele tanto que passa depois do ponto de equivalência, até chegar ao ponto final. Como que a gente faz isso? Titulando uma solução livre de cloreto, então tenho que garantir que não tem um analito na solução, para isso eu uso água deionizada. Na presença de carbonato de 4,
porque, desculpa, carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio ele vai estar lá no meio só para simular que existe um precipitado branco lá, porque na solução onde eu estou precipitando a minha amostra, eu formo primeiro o AgCl, que é um precipitado branco, e só depois o Ag2COR4, que é aquele precipitado vermelho. Mas existe a mistura de cores. Então eu preciso que lá no ensaio em branco não vai ter cloreto, vai ter só o indicador, vai ter o cromato, mas eu preciso ter alguém branco lá para poder ficar a mesma cor e eu poder comparar. Então eu coloco o carbonato de cálcio, que ele é inerte, é um sal pouco solúvel, não reage com a prata. Então ele vai simular lá a presença do precipitado de AgCl e eu vou titular até se formar o precipitado de Ag2CR4, usando o meu indicador. Tá? Eu vou precipitar o indicador. Então, como é que depois que a gente faz isso, como é que a gente vai descobrir qual é o volume real do ponto de equivalência? Então, o volume da titulação 1, a gente tinha a prata para reagir com a minha amostra, que é o meu analito, e o meu indicador. Então, tem duas reações acontecendo lá. A prata está formando a AgCl, precipitado branco, primeiro, todo o analito, e depois ela está formando o Ag2CR4, que é o precipitado com o indicador, onde eu verifico o ponto final. Fiz a primeira titulação. Agora eu vou fazer a segunda, que é o meu ensaio em branco. Peguei uma solução que não tem cloreto e só tinha o cromato, botei o indicador lá no meio e comecei a titular com prata. Então só vou ter a reação da prata com o indicador. Se eu diminuir o volume da primeira titulação menos o volume da segunda, eu vou cortar o cromato que tinha na primeira com o da segunda, o Ag2CR4 que tinha na primeira com o da segunda, e vai sobrar que o resultado dessa subtração de volumes vai ser só o volume para reagir, prata e cloreto. Então, quando eu diminuo, eu encontro qual é o volume real de prata que foi utilizado para atingir o ponto de equivalência, reagir só com o meu analito. Tá? Sai de uma soluçãozinha amarela, que é a presença do cromato de potássio, para formar uma solução que tem o precipitado lá vermelho telha. Um outro método argentimétrico é o método de Volha, também chamado de método indireto. Tá? Ele não usa um indicador de precipitação, ele não se baseia no método da precipitação fracionada. Muito pelo contrário, o indicador que ele usa forma um complexo colorido, complexo solúvel e colorido. Então, em vez de mudar a cor do precipitado, vai mudar a cor da solução. Tá? O método de Volha envolve a titulação de íon prata em meio ácido e fortemente ácido. A gente adiciona, inclusive, ácido nítrico no meio para poder a reação acontecer. Então, aqui ele já complementa aquela faixa de pH onde o método de Mohr não pode ser aplicado. pHs abaixo de 6,5, qualquer amostra cujo pH seja abaixo de 6,5, a gente pode determinar a presença de haletos, cianetos ou tiocianato utilizando o método de Mohr. Tá? O método de Volha indireto. Abaixo de 6,5, a gente pode usar o método de Volha porque ele funciona muito bem em meio fortemente ácido. Tá? A solução, além da solução padrão de AgNO3, a gente vai também utilizar uma solução de tiocianato, uma solução padrão de tiocianato, e ele é que vai reagir com o indicador de ferro 3 para formar o complexo colorido aqui, vermelho, que é aquele complexo que a gente viu lá na analítica 1, no grupo 3, quando a gente foi determinar a presença do íon ferro. A gente dá uma gotinha, pinga uma gotinha de tiocianato de potássio no tubo de ensaio e a solução fica vermelho sangue. Então, é a mesma reação, tá? Então, a gente tem a titulação da prata, a reação da prata, que é a minha solução padrão, com o tiocianato, e também formando um precipitado branco, e do indicador aqui, o ferro com o tiocianato formando um complexo solúvel vermelho. Vamos ver como é que isso acontece. Então, ele pode ser usado para a titulação de prata com solução de padrão de tiocianato ou para a titulação indireta de cloreto, brometo e iodeto. Se eu quiser descobrir a concentração de prata, eu posso fazer uma reação ou uma titulação direta. Tiocianeto com prata, forma aquele complexo vermelho. Se eu quiser, como a prata é um cátion e o tiocianeto é um ânion, então é direto. Mas se eu quiser saber a concentração de analitos que sejam ânions, eu não posso utilizar para reagir com um ânion uma solução de um ânion, tiocianeto. Então vai ser a solução indireta. Eu reajo a minha amostra com a prata e o resto que sobra é que a gente coloca para reagir
com o tiocianeto, tá? Por isso que se chama titulação indireta, tá? Eu vou a minha amostra padrão, a minha amostra, né, que tem o meu analito, eu vou adicionar um excesso de solução padrão de nitrato de prata, tá? Esse nitrato de prata vai reagir com o meu analito que tiver lá no meio, pode ser cloreto, pode ser brometo, pode ser iodeto. Como está em excesso, uma parte da prata precipita esse pessoal e sobra. Esse tanto que sobra é que eu vou contratitular ou titular de novo com a solução padrão de tiocianato. Então, indiretamente, eu vou descobrir quanto que tinha de cloreto, brometo e iodeto. Como? Ó, se eu peguei o tanto total, né, o volume total de prata que eu adicionei, ou a concentração total de prata, vamos supor que eu adicionei 10 mols de prata. Adicionei 10 mols de prata, ela reagiu com o meu analito lá, que eu não sei quanto é, estou querendo descobrir. Formou a GCl. Mas como eu sei que é em excesso, eu sempre já jogo um valor bem alto, que é justamente para garantir que tem excesso. Parte reage com o cloreto e sobra, já que tem excesso. Esse tanto que sobra, esse excesso, essa parte que não reagiu com o analito, sobrou, eu vou titular com o tiocianato. Então, eu vou formar o precipitado de AgSCN, usando o indicador de ferro 3, que vai mudar a solução, a cor da solução para vermelho. Então, aqui, ó, eu descubro pela solução padrão de tiocianato quanto foi de prata que sobrou. Se isso aqui sobrou, eu diminuindo do total, vamos supor que eu adicionei 10 e sobrou 5. Adicionei 10, sobrou 5. Então é porque 5 reagiram aqui com a minha solução amostra. Então, como é de 1 para 1, 5 é a minha solução amostra. Faz de conta que eu adicionei 10, sobrou 4. 4 foi esse resultado dessa reação aqui. 10, que é o total, menos 4, que foi o que sobrou, quer dizer que 6 reagiram com a minha amostra. Então, na minha amostra tem lá 6 mols do meu aleto. Tá? Por isso que é chamado de... Então, a vantagem dele é justamente que ele pode ser utilizado em meio fortemente ácido, e aí ele evita um monte de possíveis interferências, tá? Tanto de ânions quanto de cátions metálicos. E a desvantagem é que por ele ser indireto, ele é mais trabalhoso. Eu preciso fazer 2 soluções padrões, eu tenho que fazer 2 titulações, tenho que adicionar um excesso que tem que ser bem medido, com vidraria de precisão. Então, ele tem uma maior sujeição a erros, mas ele é um método muito bom. Outro método é o método de Fajans. A diferença é que no método de Fajans, a gente vai usar indicadores de adsorção para sinalizar o ponto final, tá? Então, eu preciso considerar a solubilidade do aleto, né? A luz, né? Porque ela é aumentada quando eu adiciono um corante, que é o meu indicador de adsorção. Então, quando como o aleto de prata ele é sensível à luz, ele é fluorescente, quando eu adiciono um corante, essa sensibilidade aumenta. Então, eu tenho que ficar atento a isso, tá? De preferência, trabalhar num ambiente com menos luz direta, tá? E aí, como é que funciona esse tal desse indicador de adsorção? Vamos ver. Lá no laboratório, vocês vão fazer método de Mohr e método de Wohler, tá? Que são os mais utilizados. O método de Fajans a gente está falando aqui porque faz parte da literatura, a gente tem que falar. Então, ó, o que são esses indicadores de adsorção? Primeira coisa, são corantes orgânicos, ácidos ou fracos, ou base fracos. Então, já observa, ó, ácido ou base fraco, tá? Foi o Fajans que fez todo o trabalho de estudar como que eles funcionavam, se dava para fazer titulação com eles, né? Então, foi introduzido pelo Fajans, e também aqui não vai mudar a cor do precipitado, vai mudar a cor da solução, tá? Essa mudança de coloração vai se dever ao fenômeno de adsorção ou desorção, ou seja, quando o íon adsorve, né, fica eletrostaticamente aderido à segunda camada elétrica do precipitado, não é uma ligação química, não é formação de complexo, é só um fenômeno físico de adsorção, ou quando ele vai se desligar dessa camada, né? Quando ele não é atraído, quando ele quando ele sofre repulsão dessa camada, tá? Então, quando ele está dissolvido, ele apresenta uma cor, quando ele está dissolvido, ele apresenta outra cor, tá? E aí essa mudança vai acontecer ali nas proximidades do ponto de equivalência. Vamos ver aqui desenhado para ver se. Então, ó, faz de conta
que eu estou formando o precipitado de AgCl. Todo precipitado, ele sempre vai ter a dupla camada elétrica, tá? Ó, esse meio aqui, veja que eu estou com excesso de Cl, então é quando eu comecei a precipitação. A minha amostra era rica em Cl, eu comecei a adicionar prata, algum AgCl já foi se formando, mas ainda tem um excesso lá de Cl. O sódio, que é aquele íon que geralmente está atrelado ao Cl nas amostras, né, NaCl, está lá doido para não perder o Cl, então ele fica ali formando a segunda camada elétrica. Eu tenho aqui o meu precipitado, primeira camada elétrica é daquele ânion que está querendo reagir com a prata, e a segunda camada elétrica é aquele cátion que antes estava ligado ao meu analito. Vejam que a segunda camada elétrica ela é positiva. Então, aqui nesse caso do indicador que eu estou falando da fluoresceína, ela tem uma carga negativa, F-. Então, ó, essa carga negativa ela se adsorve, ela tem atração por essa segunda camada elétrica positiva. Nesse momento que ela está adsorvida, a solução está sem cor. Eu vou prosseguindo com a minha titulação até que toda a minha prata já precipitou o cloreto. Ó, a AgCl foi todo precipitado. Primeira gotinha de prata que eu coloco em excesso, quem está lá agora na segunda camada elétrica é a prata. Doida para ver se arranja aqui um cloreto para ela precipitar, só que não tem mais. E o nitrato que antes estava ligado à prata está aqui, ó, tentando se ligar à prata, só que ela não quer, porque a gente viu lá no analítica 1 que todos os nitratos são solúveis, então não precipita. De modo que mudou a camada elétrica do precipitado. A primeira agora é positiva, antes era negativa, e a segunda agora é negativa, antes era positiva. Quando ela era positiva, ela adsorvia o íon. Agora que ela é negativa, ela repele. Então há uma repulsão. E aí a gente tem a mudança que essa solução aqui, quando o íon está dessorvido, ela fica colorida. E aí a gente identifica o ponto final. E só para finalizar, falar das condições de funcionamento para esses indicadores de adsorção. Então, primeira coisa, como o fenômeno de adsorção é um fenômeno físico, e que depende da superfície específica, quanto maior a superfície específica, maior a adsorção, tá? Então, a gente precisa de precipitados que apresentem superfície específica relativamente grande, tá? Dependendo do tipo de precipitado, essa superfície específica pode ser maior ou menor. O corante, né, que eu vou utilizar, o indicador, ele deve ser firmemente fixado pelo íon adsorvido pelo precipitado, né, primariamente absorvido pelo precipitado. E é preciso que haja condições favoráveis de adsorbabilidade relativas dos íons presentes. Ou seja, será que esse íon do meu indicador, ele tem sim uma condição favorável para se adsorver ou dessorver da camada elétrica lá do meu precipitado? Então, tenho que ficar atento a isso, para escolher esse precipitado. E o pH da solução também é importantíssimo. A gente viu lá que os indicadores de adsorção são corantes orgânicos, ácidos ou bases fracos. Então, se ele é fraco, ele já tem dificuldade de se ionizar. Dependendo do pH, vamos supor que seja um corante ácido, tem dificuldade de se ionizar em meio ácido, o equilíbrio dele é deslocado para ele não se ionizar. Então, se ele não se ioniza, ele não vai nem adsorver antes de chegar no ponto final, tá? Então, há uma dificuldade, a gente tem que ficar atento também, dependendo do corante que você vai usar, ao pH do meio. A gente continua falando sobre volumetria de precipitação no próximo vídeo.